Perseguindo o bicho-papão. Gente, eu adoro o tema de serial killer e crime e tudo isso você vai encontrar nesse livro aqui. Eu sou a Luli e ultimamente eu tô lendo bastante. E eu vou falar pra vocês sobre Perseguindo o Bicho-Papão e eu vou explicar pra vocês a dinâmica que é os vídeos aqui. Basicamente eu vou fazer a primeira resenha em primeiro tempo. Eu vou fazer uma resenha bem superficial sobre o que eu achei do livro, sobre elementos sem spoiler, para vocês saberem se vale a pena ou não ler esse livro aqui. Em um segundo tempo, eu vou me aprofundar um pouco mais na história e explicar para vocês pontos que eu gostei, do que eu não gostei, do que se trata e todo o desenvolver da história. E no final, eu faço no Ibis Paint, refaço a capa do livro e no final eu vou mostrar pra vocês como ficou, né, essa capa do livro refeita por mim no Ibis Paint e os elementos que eu coloquei e explicar por que eu coloquei aqueles elementos. Lembrando que se vocês querem dominar o Ibis Paint, que é um aplicativo de desenho, mas eu faço thumbnail, faço tudo lá, tem o link aqui na descrição que através de videoaula eu ensino pra vocês passo a passo. Mas vamos pra essa história aqui de crime, que gente, como que eu gosto desse tipo de história. E esse aqui me surpreendeu demais a maneira... Ai, enfim, fui feita de trouxa mais uma vez por um livro. Basicamente, esse livro aqui vai situar a gente numa cidade que tá acontecendo crimes contra meninas. E quem tá fazendo isso? Porque é uma cidade pequena, é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? Sabe aquela cidade bem... Não tá acostumado com esse tipo de crime e a gente vai ver o desenrolar. Gente, tudo é muito legal porque é inspirado em fatos reais. Então, eu vou mostrar pra vocês que, à medida que eles vão mostrando pra gente o que acontece, eles vão dando rostos pras vítimas. E é diferente. É diferente você ler e é diferente depois que você lê o que aconteceu, a descrição do crime, quem era a menina, como que ela era, qual que era a vida dela, quem ela era naquela cidade, você se deparar com o rosto dessa vida, sabe? Que foi tirada. E eu acho que isso deu um impacto absurdo. Mas essa história, né, tem um desenrolar absurdo, um tempo... Nossa, gente, um tempo tão demorado que ai, é triste, deve ser muito triste para as famílias e tudo mais. Vale a pena ler esse livro? Vale muito a pena. Gosta de livro de crime, ele vai... Parece que você tá lendo um documentário mesmo, assim, o que aconteceu, qual foi a providência que a polícia foi tomando, quem a polícia foi investigando, a sequência das vítimas, o que aconteceu, como que essas vítimas eram encontradas, e você vai criando teorias, e você fala que, gente, quem pode fazer isso? Se você ler esse livro e descobrir quem fez... Parabéns, sério, comenta aqui, porque eu, assim, até revelar quem foi, eu falei não. Quando revelou, eu falei não. Não pode ser essa pessoa. Então, vai chocar você quem é, vai chocar. Mas, é isso que eu posso falar pra vocês, sem spoiler, é isso. Cidade pequena, começa a acontecer crimes, quem tá fazendo isso, as pessoas ficam assustadas, não estão acostumados. Quem é esse bicho-papão, sabe? Quem é esse bicho-papão? Porque aqui, né, o livro se chama Perseguindo o Bicho-Papão, porque esse ser, né, essa pessoa que está fazendo isso, foi apelidado de bicho-papão, porque fazia, sumia, não tinha prova, não tinha DNA, não tinha nada. Gente, é um bicho-papão. Então a cidade deu esse nome pra ele de bicho-papão e... É isso, sem spoiler. Agora vamos falar aqui da história com spoiler, o que eu achei, o desenvolver. Se você não leu, leia o livro, vale muito a pena. E se você não se importa com spoiler, vamos continuar e vamos debater sobre esse livro que eu fiquei chocada. Vamos começar com a parte estética, gente. Você passa a mão aqui, ó, parece que é um tecido. E esse tecido aqui, essa partezinha que você tá vendo, é a máscara que o serial killer usava pra atacar as pessoas. Então, assim, quando você descobre isso, você fica chocada. Eu fico, gente, que horror. E aí, a gente é situado numa cidade, e essa cidade é uma cidade tranquila, e a gente conhece o autor, né, que é o Richard, também é o protagonista aqui dessa nossa história, e ele volta pra casa dos pais após se formar. Pra se situar, ele tá perto de se casar, e ele tem uma ótima relação com os pais dele. Eu quero muito enfatizar isso, gente, é muito bonita a relação com os pais dele. Ele tem umas situações... Ele tá, sei lá, almoçando com os pais, e ele é grato por estar com os pais. Eu acho legal, gosto de pessoas que são gratas pelo que têm. Tento praticar isso ao máximo na minha vida, então eu gostei muito do autor.
por conta disso, assim, do personagem ali, barra autor. E aí, ele vai pra lá, ele escreve histórias de terror e de crime, ele é um escritor, né? E ele escreve histórias pequenas ali para jornais, pelo que eu entendi. E ele começa a ganhar dinheiro com isso e se estabilizar, mas bem quando ele volta ali pra cidade, passa um tempo, começa a acontecer esse crime. Começa a acontecer o primeiro crime com a menina, que foi o caso mais diferente, porque ela foi tirada literalmente de dentro do quarto dela. Ela tava com os pais, ela foi dormir. No outro dia a mãe percebeu que ela não tinha acordado, foi lá para chamar ela no quarto, ela não estava no quarto, a proteção da janela meio que foi arrancada e alguém tirou ela de lá. Como ela foi tirada de lá? Por que ela não gritou? Ela conhecia, mas mesmo conhecendo, sabe? É assim, começou a ficar muito estranho a parada, assim, tipo, como que essa menina foi tirada? E aí tinha uma gotinha de sangue na parte ali da janela, só. O corpo dela depois foi encontrado. O pai tinha muita culpa porque ela queria usar o ar-condicionado. O pai não deixou, então ali eles entenderam que ela deixou a janela aberta e por conta disso o criminoso conseguiu entrar pela janela porque a janela tinha sido arrancada, a parte da proteção. É muito triste essas coisas porque quando tem uma perda muito, né? A gente culpa, as pessoas se culpam e a gente começa a perceber que a vida daquela família estava totalmente estremecida. Era o pai, a mãe e o irmão. E a menina foi encontrada. Todos os corpos, né, desse livro aqui foi encontrado mais ou menos na mesma posição, que era um perfil clássico ali do criminoso. Ela não sofreu violência sexual, essa primeira vítima, mas aí vai passando uns meses, outra vítima. Mesma situação, encontrada na mesma pose que a outra, primeira menina, só que essa sofreu violência sexual. E aí vai aparecendo, gente, e vai acontecendo. E aí tem uma X quantidade de meninas e para. Não tem mais crime. Os investigadores não conseguem descobrir o que de fato aconteceu. As famílias ficam angustiadas, não tem DNA. Aí tem uma vítima que quase foi pega, mas ela conseguiu fugir. E ela retrata ele, fala que ele era um homem muito grande, um homem forte, um homem que ela coisa spray de pimenta, mas ele não grita, aparentemente não tinha sentimento. E aí ela revela, né? Ela consegue tirar e aí ela não tira a coisa, mas eles descobrem que ele usa essa máscara aqui, esse tecido, mas sem DNA, sem nada, não descobre quem ele é. O nosso, né, no caso, o autor tenta ajudar, ele tem uma amiga lá, repórter, inclusive a amizade deles são bem legal e eles começam a investigar por conta própria. O autor começa a receber ligações de uma voz ali, uma respiração. Essa pessoa que fica ligando ali pra casa dele, dos pais dele no caso, fala só uma vez, tipo assim, a mãe dele chega e fala, tem uma ligação pra você. Quando ele atende, a pessoa desliga. A mãe dele foi a única que escutou essa voz. Eu falei, gente, será que ele vai fazer alguma coisa contra esse autor? Porque ele tava investigando o serial, né, killer que tava ali, pode ter descoberto que ele tava investigando e querer fazer alguma coisa com ele. Foi a melhor teoria. Mas, não, verdade, teve também uma situação ali que esse assassino também, o serial killer também apareceu do outro lado da rua dele, num dia ali de Halloween. E aí ele percebeu que uma mãe tirou foto dos filhos. E depois ele falou, deve ter saído esse cara aí, né? A pessoa na foto, eles foram atrás de fato. E aí descobriram como ele estava se vestindo, enfim. Um mínimo ali das características dele. Porque o cara era muito bom, muito preciso, infelizmente. Muito frio, muito calculista. E ele fez esses crimes todos. Mas anos se passaram, mas muitos anos mesmo. Tipo, o autor saiu da cidade, casou, teve 2 filhos, se eu não me engano, constituiu família, venceu 2 vezes o câncer. Cara, aconteceu tanta coisa, a amiga dele mudou, a amiga dele tá grávida, o rolê todo, até que descobriram quem foi o excomungado. Gente, é bizarro, porque a gente acha, né? Eu vou entrar nesse caso aqui porque é uma coisa que me incomoda muito. A gente tem uma perspectiva sobre o que é pessoas ruins. A gente tem um preconceito do que é uma pessoa ruim. Só que quando a gente descobre quem são essas pessoas,
como é o modo operante dessas pessoas, como essas pessoas fazem o que fazem, é assustador. Porque você olha e fala, não tem como. É a pessoa que você menos espera. É uma pessoa que você diz, não, essa pessoa não é capaz de fazer isso. E essa pessoa foi capaz de fazer isso. Esteve todo o tempo ali. Sabe? Ai, gente, nossa, isso me deixa... Predadores não tem cara de predadores, na maioria dos casos. Eu vou até fazer um vídeo, resenha do filme do Maníaco do Parque, pra abordar isso. Que essa raça não tem cara. Tipo assim, é bizarro. Eles são manipuladores. Aí tem gente que, mas como um cara feio desse conseguiu. Ah, mas ele usava beleza usava. Não sei, tipo, é tão bizarro. Mas eu vou falar pra vocês o porquê que tô tão indignada com esse livro. Quem é esse bicho-papão aqui, ó? Porque, sem enrolação, esse bicho-papão é o irmão da primeira vítima. A menina que foi tirada de dentro do quarto. Na verdade, passaram muitos anos. O investigador, que era o responsável, faleceu e entrou uma outra investigadora em cima disso. Ela quis reabrir o caso e começou a investigar. Nesse primeiro caso, o que aconteceu? Quando acontece um crime ali, eles pegam os exames, né? Os testes ali, fazem teste de banco de DNA lá com todo mundo da família. Porque na maioria dos crimes está relacionado a alguém próximo. Mas, o que aconteceu? Quando aconteceu tudo aquilo, o investigador cometeu um erro, ele não pegou dessa família. Porque aí já aconteceu depois um segundo, veio imprensa, a cidade inteira ficou desesperada, passou. E aí esse investigador pediu para que a família fosse de livre e espontânea vontade levar e fazer os exames, né? Colher lá o que eles precisavam. O pai foi, a mãe foi, mas o irmão não foi, porque estava trabalhando, não dava, e passou. Ele passou despercebido, ninguém pegou o DNA dele. Tempo depois, o pai morreu, tirou a própria, né? Foi de arrasta para cima, porque contra si próprio, fez isso contra si próprio. Foi o que a gente pensou. Porque depois a gente descobre que esse irmão da primeira vítima, ele já tinha dado sinal. E que o pai pegou ele machucando um cachorro. Quando o pai pegou ele fazendo isso, ele falou que ele estava sacrificando o cachorro, porque o cachorro tinha se machucado e que era para o cachorro não sofrer. Mas quando o pai se aproximou do cachorro, ele viu que não era isso que estava acontecendo. Ele cortou uma das orelhas do cachorro. E todas as vítimas que esse excomungado fez, ele tirava a orelha de uma das orelhas da vítima. Beleza? Eles criaram até uma teoria que era para punir, era por isso que era removido a orelha. E aí a gente fica, tá, ok. Aí o pai mandou o menino para dentro, provavelmente ali, não sei o que ele fez com o cachorro, não foi citado, mas quando começou as investigações, começou esses crimes, provavelmente o pai citou pro filho, porque a mãe pediu pro irmão conversar com o pai que não estava bem. E após eles terem ali uma breve discussão, o pai fez isso contra si próprio, né? E aí a teoria que eles criaram é que o pai confrontou o filho e disse que ia até a delegacia e ia falar o que ele fazia quando criança e tirava lá um dos traços dele era de remover a orelha do animal. E aí o ser humano lá, aquele ser monstruoso, acabou com a vida do próprio pai. Ele mesmo confessou isso quando ele foi preso. O cara não cometeu mais crimes ali na cidade, foi para uma outra cidade, casou, teve filhos, vivendo uma vida normal e de forma totalmente aleatória aconteciam uns crimes ali, uns crimes lá, sabe? Sim, sei lá, eu acho que no espaçamento de 20, 30 anos para esse idiota aí ser pego, ele fez umas 3, 4 vítimas a mais. E aí também, beleza. Aí pediram para ele levar e depois de muitos anos, né, para fazer lá a coleta do DNA, né, ficava inventando desculpa. Aí a investigadora começou a achar estranho. E a investigadora foi até a universidade, porque ele disse que tinha desistido da faculdade, mas ela descobriu que na verdade ele foi expulso porque ele estava perseguindo a ex-namorada dele. Beleza.
mais um elemento, né? E aí, por fim, a investigadora descobriu que ele era adotado. Mas isso não tem nada a ver com o que ele fez, gente. Nada. Ele nunca soube que ele era adotado. Nunca. Não foi o fator que fez ele fazer isso. Mas é uma coisa que foi colocado ali. Então, ele não sabia que ele era adotado. Ele não sabia. Então, ele cometeu todos esses crimes por ruindade mesmo. Não pelo fato que descobriu que era... Não descobriu. Mas aí eu fiquei muito chocada. Porque, gente, o rosto dele é assim... Eles mostram uma foto, né, da época dele jovem. Uma cara de anjo que vocês não têm noção. Eu fiquei chocada, assim, com a situação. E é muito triste. Muito triste porque é indetectado, sabe? Claro, porque ele deu sinal na infância. Sinal esse que não foi levado pra frente, não, enfim. E que ele cresceu, se tornou um predador, se tornou um monstro. Quando ele foi preso, ele já estava numa idade mais avançada. Sabe? Tudo muito triste. A família das vítimas teve sua resposta muitos anos depois de tudo que isso aconteceu. Meninas inocentes perderam a vida. E assim, é isso. Eu gosto muito do tema de crime, serial killer. Mas eu sempre fico muito assustada. E esse livro aqui foi o que ele me trouxe. Ele trouxe aquele sentimento de tipo, você não sabe quem está do seu lado. A mãe dele nunca pôde imaginar o que ele era. Ele conviveu, e inclusive o autor conviveu com ele. O autor ajudou ele num determinado momento. Ele ficava ligando pro autor, né? Quando acontecia isso, que eu falei pra vocês que ele ficava recebendo umas ligações, porque ele falava que ele foi o cara gentil, um cara que tratou ele bem. E ele faz isso, a irmã dele tinha ele como referência. É citado isso várias vezes, a irmã dele gostava dele, a irmã dele, ele era o herói da irmã dele. Ele tirou a irmã dele de dentro do quarto, dormindo, escondido dos pais, alegando pra irmã que um amigo estava precisando de ajuda, que se ela poderia ir sem os pais saber, lá ajudar ele. Ela foi confiando, passou a vida inteira dela ao lado do irmão. E ele fez isso, sabe? Tipo assim, como nada, sem nenhum tipo de sentimento. É muito triste. Eu vejo muitas pessoas criando teorias, falando muito de narcisistas, pessoas manipuladoras, né? Claro, gente, a gente tem que se alertar sim, a gente tem que se conscientizar sim, mas esse livro aqui, ele mostra que o bicho-papão, ele não tem cara, não tem cara. O rosto do rapaz que fez isso eu jamais acharia que era ele. E aí eles falam, a testemunha lá que conseguiu fugir dele, deu uma característica totalmente diferente. Ele não era um homem de estatura alta. E é isso, muito triste. É um livro muito bom, flui muito bem. Eu fiquei presa do início ao fim nele, querendo saber quem era. Depois passou anos e eu falei, passou anos, não acredito que a gente nunca vai descobrir quem foi. Mas a gente descobre sim, esse livro dá pra gente a resposta de quem foi que fez isso. Mas é no mesmo jeito que eu falei pra vocês, né, gente? A vítima nos é mostrada, que a gente vê a cara da primeira garota, né? Que é essa menina aqui, ó. Que é a primeira garota a sofrer, né? Que aconteceu o que aconteceu com ela. É a primeira, que é a Natasha. E foi o irmão da Natasha. Olha só como que é difícil a vida de investigador, né? De pessoas que têm que encontrar esses predadores. E aí, esse erro, né, que aconteceu ali no início, poderia ter talvez evitado ou ajudado alguma das últimas vítimas, mas não foi o que aconteceu. E era muita coisa acontecendo. E é isso, passa. Mas é um livro maravilhoso, eu gostei muito da escrita dele, ele te prende do início ao fim e você vê que é baseado aí em fatos reais, você fica chocada, eu fiquei chocadíssima. E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a arte que eu fiz, inspirada nesse livro. E tá aqui, gente, eu fiz perseguindo aqui, ó, o bicho-papão, mesma fonte, o nome do autor aqui embaixo. E aqui eu coloquei a imagem de um rapaz e a outra versão desse rapaz, né? Que é muito parecido aqui com essa máscara aqui, ó, que tem no livro.
Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Tirar o zoom. Ó aqui, ó. O livro. Ai, peraí. Aqui, ó. Aqui. O livro e a referência, né? É um rapaz que a gente não dá nada. De um lado, a sombra de um rapaz. E aí tem essa versão que é o bicho-papão aí. Que o bicho-papão, na verdade, tem rosto. Infelizmente, o bicho-papão não é um ser sobrenatural, maligno. Não. É uma pessoa. E a explicação que ele dá para todos os crimes, né? Porque ele fala que quer falar com o autor vai para entrevistar ele. E ele fala que tem um mal dentro dele. Um mal, que ele sempre teve isso, que ele tentava lutar contra isso, boa parte da vida dele, mas ele falhava. E quando ele não conseguia conter esse mal dentro dele, tinha vítimas. E eu acho muito estranho. Eu não sei o que pensar sobre isso, pessoal, mas é o mesmo relato que o Maníaco do Parque, que tá em alta aí por causa do filme. Ele fala que tem um mal dentro dele, ele tenta conter esse mal, e quando ele não consegue conter esse mal, existem vítimas. É isso. Tem gente que acredita no sobrenatural, tem gente que acredita só apenas em pessoas ruins, tem pessoas que acreditam em serial killer e acredita que psicopata é algo, né, do cérebro ali, tem uma anomalia cerebral, e é isso, cada pessoa tem suas crenças, mas foi o que o criminoso falou, né, ele não justificou, mas foi o que ele falou. Por que você faz isso? Por que você fez essas vítimas? Ele fala, eu tive esse mal dentro de mim a minha vida inteira, tentava conter e quando não continha, tinha vítima. É isso, eu fico muito triste. É um livro muito bom, né? Não me interpretem mal, é um livro realmente muito bom, muito envolvente, do início ao fim, mas é uma história muito triste. Mas é isso, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, se você quiser aprender a dominar esse aplicativo aqui, tem o link, eu ensino através de passo a passo, deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Eu ensino pra vocês através de vídeo aula passo a passo, cada uma das funções que tem aqui, para vocês aprenderem a usar para o que vocês quiserem, porque é um leque. E tem para Android, iOS, tem a versão gratuita. Então, é isso. Até o próximo vídeo.